Por favor, comente sobre os temperamentos, deixa eu tentar aqui, sobre os temperamentos do ser humano e seus pontos fortes e fracos. Ele deve estar querendo que eu fale sobre colérico, melancólico, sanguíneo e esse tipo de coisa assim, fleumático, e que é uma coisa furada, né? Isso é uma invençãozinha psicológica que os evangélicos adotaram na década de 60 nos Estados Unidos. Aí o Tim LaHaye escreveu um livro, Temperamentos Controlados pelo Espírito, que era uma coisa baseada no colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Eu li esse livro. Só que isso é uma furada danada. Isso aí é um horóscopo de personalidade. E que tem uma hipersimplificação. Então, claro que existem pessoas com alguns traços de personalidade melancólica, com traços de personalidade mais fleumática, com traços de personalidade mais sanguínea, mais pusilânime, e com traços de personalidade colérica. Agora, não existe ninguém que seja 100% colérico, 100% melancólico, 100% nada disso. A alma, em geral, tem doses desses elementos nela. Nem tampouco esses elementos são fixos. Existem pessoas que desenvolvem fases de melancolia, mas que não são necessariamente traços atávicos e intrínsecos da personalidade. Às vezes são traços de um tempo. Na hora que você chega e diz, você é melancólico, você gera um karma. Às vezes o indivíduo está vivendo uma fase melancólica. Eu, por exemplo, tive muitas fases de personalidade no curso da minha existência. Eu tive uma infância extremamente colérica e intensa. Tive um momento na minha pré-adolescência profundamente melancólico, quase que inteiramente. Depois, o auge da minha adolescência foi sanguíneo colérico, com intensidade. Depois, na minha conversão, eu vivi momentos assim, intensos de um fleumatismo que eu nunca tinha tido antes, juntamente com doses de melancolia e de intensidade e tenacidade de um colérico. Depois isso mudou para outras dimensões, de modo que chegar e dizer você é isso, é criar um karma. Porque esses temperamentos, nessas definições, caem num simplismo extraordinário, partem do pressuposto de que existe uma fixidez no temperamento, que o indivíduo não se tempere. E nem consiga sair daqui. Temperamento é uma coisa que é sujeita a tempero. E não a intempéries. Não, ele muda também, ele altera-se conforme seguranças ou inseguranças, fases, épocas, tempos, perdas, conquistas, isto e aquilo. De modo que fazer essa afirmação gera uma fixidez que não corresponde à realidade, transformar uma definição simplista numa coisa que teria o poder de caber em todo ser humano, e mais do que isso, se transforma num karma de personalidade quando todos nós somos altamente mutantes. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, depende do tempo, depende da época, depende do que você esteja vivendo, do entendimento que você tem alcançado, da maturidade que o indivíduo possa experimentar, né? De modo que eu sugeriria que você lesse meu site. Do ponto de vista de ser prático em relação à abordagem de temperamentos, acho que o site, sem falar de temperamentos, porque é uma coisa sobre a qual jamais falaria, quem mergulha nisso cai no simplismo, assim como quem adota uma linha psicológica única. Eu sou freudiano, e todas as almas humanas têm que caber nesse padrão freudiano. Está laborando em erro. Existe um percentual enorme de seres humanos para os quais a linha de abordagem freudiana tem uma correspondência significativa do ponto de vista da arquitetura psíquica que se vai encontrar no indivíduo. Em outros não.
Em outras linhas, outras abordagens são extremamente mais úteis, práticas e até pragmáticas no resultado que alcança, né? E sobre isso eu também já tenho falado, tanto no site quanto aqui mesmo. Outro dia nós falamos longamente, está gravado na VMVTV, no On Demand. E isso que você está falando me lembrou a música do Antônio Carlos Jocafe. É uma música que fala assim, errei, mas quero uma chance para recomeçar. Dizem que pau que nasce torto, morre torto. Eu não sou pau, posso me regenerar. Puxa, se alguém diz para mim, você é um melancólico, autodestrutivo, e vai ser assim. Pô, o cara nunca vai sair dessa. No máximo que uma pessoa pode dizer a outra, ninguém pode dizer você é. Só Deus diz você é. O que a gente pode dizer é você está. Você está. Hoje, nessa fase da vida, nesse momento da sua existência, o traço preponderante da sua personalidade é melancólico. E não deixar nisso apenas. Tem-se que procurar as causas da melancolia. Sejam elas de natureza intrínseca ou sejam elas de natureza circunstancial. As intrínsecas não são karmas para melancolizar a vida do indivíduo para sempre. Esse próprio traço praticamente inerente está sob a possibilidade de mudança também, de alteração. O cérebro muda, a personalidade se desenvolve, tudo num ser humano pode crescer. Essa história de Gabriela Cravo e Canela é que não dá, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, sempre Gabriela. E tá aí o homem vivendo inferno. Aí, pelo amor de Deus, o Evangelho não tem sempre Gabriela. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura, não é uma eterna Gabriela. Né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Existe chance para que o colérico, raivoso Paulo se transforme num ser tenaz e amoroso.